Olá, crianças! Hoje, em nosso componente curricular da língua portuguesa, nós vamos falar sobre um tipo de história muito legal, que são as histórias em quadrinhos, ou HQ. Você já leu alguma? Eu acredito que sim. As histórias em quadrinhos, elas contam histórias através de desenhos colocados dentro dos quadrinhos, como esta aí que você está vendo, do Seninha ao lado, na imagem. São também chamadas de gibis ou revistas em quadrinhos, e seu objetivo é divertir ou informar. Como vocês podem observar nessa imagem aí da história em quadrinho do Menino Maluquinho, por exemplo, ela está trazendo informações sobre a dengue, como a gente deve nos prevenir. História em quadrinhos é um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto, por utilizar principalmente a imagem para narrar a história ao leitor. É uma arte sequencial em que os desenhos dispostos nos quadrinhos dão informações para que o leitor compreenda a mensagem. Ou seja, a história em quadrinho ela é um tipo de texto que tem características próprias. E uma dessas características é que a imagem é usada para narrar a história, onde tem várias imagens dentro de quadrinhos. E essas imagens, elas nos mostram o que está acontecendo na história. Além de ela possuir diversas conversas, onde as personagens falam entre si. E a partir dessa fala de personagens, a gente consegue entender a história. Então, a história em quadrinhos, ou HQ, ela utiliza a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal que faz uso das palavras e frases e a linguagem não verbal, que são as imagens, balões, cores, etc. Então, nas histórias em quadrinhos, a gente faz uso da linguagem verbal escrita e da linguagem não verbal, que são as expressões. Quase não se apresenta a presença de um narrador, mas quando acontece isso, de ter um fato que precisa ser narrado por outra pessoa que não está participando da história, no cantinho da história, como vocês podem observar na imagem, aparece um retângulo, onde traz a informação do narrador. Como no caso aí, naquele dia Otávio brincou a tarde inteira. O narrador falou isso. Ou seja, isso conhecemos de legenda ou recordatório. É o que representa essa fala do narrador, que dificilmente aparece nas histórias em quadrinhos, mas às vezes pode acontecer, né? Mas nem sempre aparece falas onde vocês podem observar. Em dois desses quadrinhos que tem aí na tela de vocês. Em dois deles só estão aparecendo as imagens de figuras e desenhos. Mas no decorrer de toda a história, a gente consegue entender só observando esses desenhos e os balões de falas dos personagens. Outra coisa bem importante na história em quadrinhos são os balões, onde cada balão ele representa um modo de fala dos personagens. Então, a partir do momento em que a gente consegue entender quais são os tipos de balões, a gente consegue entender como que esse personagem está falando. Então, vamos observar bem cada formato de balão e o que ele representa. O balão nesse formato de nuvem, ele representa pensamento, em linha contínua, com uma ponta, é uma fala individual, linhas contínuas com várias pontas significam uma fala em grupo. Esse pontilhado, cochicho, o balão nesse formato aí com várias pontas, grito, o balão com esses símbolos de música, canto. Quando aparece essa imagem da lâmpada acesa, representa uma ideia. E quando apresenta esse formato aí, representa um xingamento. Outra coisa bem importante na história em quadrinhos são os balões. Além dos balões, quer dizer, existe também a presença das onomatopeias,
que causa certa animação à história, onde faz uma associação entre a imagem e a palavra, procurando assim facilitar o entendimento do leitor. Como vocês podem observar, algumas imagens de onomatopeias, sons que completam a história, né? Deixam a história mais animada. Agora que você já sabe algumas coisas sobre as histórias em quadrinhos, vamos realizar as atividades propostas do professor. Não se esqueça de deixar o seu like, abraços virtuais e oremos pela cura mundial, para em breve podermos estarmos juntos de novo presencialmente e assim darmos aquele abraço pessoalmente.